Olá, Condecast no ar com mais um programa inédito aqui na TV Guarapari, Canal 9, conectado em você. Lembrando que você pode ver e rever toda a programação do Condecast no nosso canal do YouTube, que é o Condecast Online, e aí você acessa lá, tem todos os programas que nós já fizemos, para você poder rever ou conferir alguns que você não conferiu ainda. Lembrando também que todos os nossos programas são transmitidos por outras redes, transmitido pelo Instagram da TV Guarapari, transmitido também pelos nossos canais do YouTube, e você pode assistir ainda no site www.tvguarapari.com ou através do aplicativo que você baixa nas lojas de aplicativo do seu celular. Nós vamos conversar hoje aqui com Maria Isabel Vidal Matos, que tem o nome artístico de Isabel Vidal, que é aqui de Guarapari, artista plástica desde 1977, formada na UF, já fez várias exposições, né, coletivos individuais na Galeria Zagutti, tem ateliê, cerâmica e escultura em Meaípe, tem umas peças que foram já assim emblemáticas, que foram feitas aqui em Guarapari, lá nas Três Praias, acabou sendo removido para outro lugar, e tudo isso nós vamos falar com ela aqui. Isabel, você é artista plástica formada na UF 77, mas essa aptidão para as artes, como é que surgiu isso? Desde criança, né? Brincando com argila, brincando na praia, descascando a parede do vizinho para fazer relevo. E aí depois tomava uma surra em casa. Depois levava a bronca do vizinho, levava a bronca da mãe. Mas desde criança eu desenho. Eu desenho e faço sempre alguma coisa. Aí não teve jeito, né? Eu fui fazer artes plásticas. E hoje, assim, o que você, na sua produção, o que você centraliza como produto final? Escultura. E você faz escultura em que tipo de... Como é que você escolhe para fazer uma escultura? Que tipo de produto e que tipo de temática? Olha, aí depende do tema. Por exemplo, eu pertenço ao Sindicato dos Artistas Plásticos do Espírito Santo. E lá, a cada 2 anos, a gente participa de uma Bienal, né? Aí é dado um tema. Por exemplo, quase sempre em setembro é dado o tema de Vitória. Aí temos que esculpir, no meu caso, eu vou fazer uma escultura falando de Vitória. No caso, eu já fiz em vários materiais, em fibra, fiz em gesso, por último eu fiz em pedra mesmo, em granito. Então, dado o tema, o volume, o tamanho, é escolhido o material. Se for muito grande, aí eu vou escolher um material mais leve, né? Uma fibra de vidro, ou de acordo com o pedido do cliente, vamos dizer assim, né? Do interessado. E você tem demandas também para material, assim, para obras que possam ser usadas em decoração, em hall de prédio? Porque havia uma lei aqui, eu não sei se em Guarapari, mas eu acho que em Vitória, eu acho que aqui em Guarapari tinha também, que era obrigatória a colocação de uma obra de arte. Isso funciona ainda? Tem essa lei? Funciona em Vitória. Aqui não? Que eu saiba, não. E lá só pode ser colocado, só podia até então, se o artista pertencesse ao sindicato. Aí, em cada prédio, poderia ter um painel, uma obra de um artista, né? Mas aqui eu acredito que não, aqui seja mais à vontade. Mas tem demanda desse tipo para obras que possam ser integradas a um projeto de arquitetura ou de decoração? Aqui não. Aqui não. E para essa demanda eu trabalho com azulejaria, que aí monto o painel de acordo com o tamanho que é pedido, né, a dimensão do espaço, e eu monto placas de cerâmica esmaltada, com o tema que é relevante para o cliente. E fica mais leve. Como é que você desenvolveu essa técnica? A cerâmica, comecei a fazer cerâmica na faculdade e depois sempre participando de congressos e me especializando com cursos fora daqui, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, em Paraty, Belo Horizonte. A gente está sempre buscando, a gente nunca para de estudar cerâmica. E a parte de escultura? Que tipo de material que você prefere trabalhar? Eu prefiro pedra. Mas não é difícil não fazer escultura na pedra? Tem que ter mão forte? Tem. Não tem que ter mão forte, tem que ter muita habilidade. Eu comparo que, para você esculpir uma pedra, você tem que ter a delicadeza de uma manicure. E a força de um gigante, não? Não, você tem que ter
saber modelar realmente, porque quando você faz uma escultura que chama por subtração, é você pegar um bloco e ir esculpindo, retirando. Escultura por subtração, você não pode errar, senão você perde a pedra. Não é? Por isso que os grandes mestres esculpiam em mármore de Carrara. Porque macio, não, é porque é macio, é toda por igual. Já o granito, não. O granito tem surpresas. Você vai esculpindo, uma hora o granito é de uma granulação, depois já muda para outra. E você não pode errar, é um desafio. Mas é muito bom, que você terminou, está pronto. Vou dizer. E já a cerâmica, não. Por adição, não. Você vai colocando, vai tirando. A cerâmica, eu faço uma escultura de cerâmica. Aí eu vou modelando, depois tem a parte de colocar no forno, depois tirar, depois esmaltar, colocar de novo. Então, já é um processo longo e precisa de muito estudo. Agora, tem uma obra sua que ficou famosa, que é o Calendário das Eras. Isso. Essa obra, ela deu já o que falar. Essa obra, ela já teve lá nas Três Praias, parece que foi removida. Uhum. Como é que você concebeu essa obra e o que é essa obra? Isso aí foi interessante, porque ia ter um resort lá, construído nas Três Praias, pelo senhor Gilberto Bomeni e dona Lília Bomeni. Eu conheci o casal num café que nós tínhamos em Meaípe, chamava Café Moinho. E me tornei amiga do casal. E a dona Lília me chamava para correr lá nas Três Praias. Eu não sabia nem que as Três Praias eram deles, a área lá. E aí a gente corria sobre 1 quilômetro de granito, já colocado no chão. Tinha uma passarela de granito. É uma passarela de granito. Eu me lembro que foi feito isso. Exatamente. Lá. Aí eu brinquei, eu falei assim, monótono isso aqui, né? A gente vai correndo, olhando para o chão aqui, é tudo muito cinza, muito monótono. Aí eu brinquei com ela, falei, você é artista plástica? Por que você não faz uns desenhos, umas pinturas em cima dessas pedras? Ela falou, eu não me interesso não, mas se você quiser fazer, fica à vontade. Faz um projeto que a gente vê. E aí surgiu, foi na brincadeira, assim, né? Aí aquilo eu fiquei pensando, e como se tratava de 400 pedras lá, de 1,40 por 2,80 cada uma, 1,80 por 2,80. Quase 3 metros cada uma de comprimento. Exatamente. Tamanho dessa mesa aqui. Eram quase 400, dá quase 1 quilômetro de coisa. É 1 quilômetro. 1 quilômetro de pedra. Caramba, uma história de 1 quilômetro, o que poderá ser? Aí até que surgiu a ideia de fazer o calendário da evolução, contar a história da vida na Terra, a partir da primeira célula até os dias de hoje, que continua evoluindo, né? Como é que surgiu? Como é que evolui a obra lá? Aí eu falei para o senhor Gilberto, olha, eu tive uma ideia com relação ao que fazer sobre esse granito. Ele falou assim, pode procurar quem faça. Eu procurei, e ninguém queria ir lá fazer, porque as pedras já estavam no chão. E eu fiquei igual uma grávida que queria ter um filho e não tinha quem ajudasse, né? Eu falei, e agora? Aí eu acabei eu mesma fazendo, né? Me aventurei, chamei primeiro um artista já renomado de Cachoeiro, mas ele queria cobrar assim, caríssimo, e realmente valia, né? Mas também não queria que a obra já estivesse lá no chão, queria tirar, levar para o ateliê. Aí não deu. Aí, para acontecer a obra, tive que ir lá, colocar um banquinho, outra hora eu ajoelhava, céu aberto, depois eu fiz uma tenda. E levei de 4 anos e pouco para terminar. Aí foi chamado Calendário das Eras. Aí, nesse calendário, foi a ideia do senhor Gilberto, ele falou assim, coloca, então, o calendário gregoriano, né? Faz aí, janeiro, fevereiro, março. Aí eu coloquei no dia 1º de janeiro, como foi a primeira célula, na água, isso tudo com muita pesquisa, claro, né? Muitos biólogos me ajudando. Não foi nada assim, né? Aleatoriamente, foi a base de muita pesquisa mesmo. E aí foi uma pedra para cada dia do ano, por isso chama o Calendário das Eras. Você acha que esse é o seu principal trabalho?
É um trabalho de peso, né? Um trabalho bem relevante, mas eu considero o meu principal trabalho um presépio que eu tenho. Exatamente o contrário, ele é todo feito com fibra de coqueiro, de bananeira, é o meu xodó. É. Agora, essa arte lá, esse calendário das eras, tem uma história, né? Porque as pedras não estão mais lá. Não. Como é que é essa história? Pois é. Como o resort não deu certo, as pedras já estavam lá, praticamente todas prontas, e eles ficaram, né, preocupados com o trabalho lá, que não tinham boa visibilidade, e resolveram retirar e colocar no espaço particular do seu Gilberto. E com essa retirada, muitos se quebraram. Depois eles continuaram com a preocupação do trabalho não ser visto. Eu até agradeço muito a eles por isso, né, com essa preocupação. E resolveram levar para o Parque Oriental de Ribeirão Pires, que está lá hoje. É onde esse parque aqui estado, hein? Fica São Paulo, em São né? Paulo, um Parque Oriental. E lá a visibilidade é assim. Final de semana, 5.000 pessoas passam por lá. Eles ficam encantados. Tem 2/3 do trabalho lá. Você já foi lá? Já esteve lá? Fui recentemente. Foi um sucesso, foi muito bom. Agora, me diz o seguinte, você é de uma família tradicional aqui em Guarapari, quem não sabe, Isabel é irmã de Manuel Duarte, Sim, né, que faleceu sim. aí o ano passado, foi o ano passado que ele faleceu, né? Retrasado. Uma pessoa preponderante aqui, foi vice-prefeito, vereador, dono lá do Hotel Gaeta, restaurante Gaeta, e Dinhozinho Matos, que é hoje lá proprietário do Hotel Gaeta. Ou seja, você nasceu aqui em Guarapari. Eu nasci em Meaípe. Meaípe. E moro lá, até hoje. Isabel, como é que você vê a mudança de você, menina lá em Meaípe, até hoje, como nós estamos vendo Guarapari, essa transformação? Porque muita gente fala assim, Guarapari parou no tempo, Guarapari isso, Guarapari aquilo. Guarapari se transformou completamente, né? O que era naquela época e o que é hoje. Lógico. Claro que houve muita mudança. A TV mesmo é um fator, né? E já tem 26 anos, né? Já tem 26 anos. Quando eu comecei a estudar, eu pegava carona no carro da antiga Mibra para vir estudar. Não tinha ônibus. Era uma viagem vir de Meaípe. Era uma viagem, não tinha cá, estrada tinha que direito. passar lá por dentro ali do Casuar, ali onde tem, você não passava ali na frente, né? Porque estrada de chão. Eu lembro que a gente tinha propriedade lá em Bacutia, né? A gente era vizinho era até um areal ali. Do terreno, era um areal. Você, para chegar em Bacutia, a gente saía de Vitória, era uma viagem. Era. Parava em Amarelos, a viagem que você vinha de Vitória, parava em Amarelos, para tomar um café, não sei o quê. Aí parava aqui no centro de Guarapari, ali no Siribá, São Juquírio ali. Aí pegava e para ir para Bacutia, aí entrava ali onde que tem hoje o Lameirão, você entrava ali, passava lá por cima, porque ali não passava, ali tinha uma ligação com o mar. Tinha uma estação da Mibra ali, tinha uma lagoa, porque eu sou de Vitória. Aí passava lá por cima e saía lá na frente e chegava em Bacutia. Aí ficava, eu me lembro que em 1979, foi quando eu entrei para a faculdade, eu me lembro que eu vim passar uns dias ali no terreno que a gente tinha ali, e eu fiquei lá quase uma semana e não apareceu um viva alma. Era assim antigamente, né? Não tinha nenhum bar, tinha nada. Hoje está super tinha, na época, que eu me lembro que era criança. Era o César, lá na praia de Guaibura, e lá já tinha um restaurante Gaeta, que eu me lembro que a gente ia no restaurante. Em Meaípe, sim. Em Meaípe, eu lembro que a gente ia no restaurante Gaeta, e era interessante porque ali tinha aquele, era areia, né? Aí lá atrás eu me lembro que tinha uma gradezinha assim, tinha uns macacos, parece que tinha uns macaquinhos lá. Foi o início do criador Augusto Ruski. Exatamente. Foi lá. E a gente ia almoçar no Gaeta e era aquele sucesso já na época, né? Agora, o que você vê de Guarapari daquele tempo para hoje? Como é que você classifica o que você está vendo? Ai, Ricardo, tem muita coisa para ser feita em Guarapari, né? Mas você não pode dizer que não evoluiu. Claro que evoluiu e muito. Mas a gente falta aí uma boa casa da cultura. Aliás, não tem nem ruim. A gente precisa aí de uma casa da cultura, uma biblioteca, não é? Um espaço de exposição que a gente tem dificuldade. Espaço de exposição que a gente não tem. Lembra do ano passado que você fez? Aqui foi espetacular. O circuito cultural. Todo mundo pede. Cadê? Quando vai ter outro circuito?
Não temos um teatro. Não, né? tem o teatro. O hospital agora que foi inaugurado. O que você acha que Guarapari tem esse problema? Porque isso não, assim, a gente não pode dizer que é um problema atual da administração atual, porque é uma coisa que vem lá de trás, mas é uma cidade que não deu assim, importância para a produção cultural. Ao turismo, eu acho. Porque Guarapari é uma cidade turística e não foi dada essa importância para o turismo. Você não vê, foi o feito Cachoeiro, nada. por exemplo, o Cachoeiro tem uma vida cultural, né, alta. A gente vê que teve lá Rubem Braga, Roberto Capital Carlos, mundial. etc. Mas é verdade. E alguns municípios, outros, têm isso aí. Guarapari não tem. Não tem. Mas nunca é tarde, né? Não, claro que nunca é tarde, mas passou muito da hora da gente já ter uma casa da memória em Guarapari. Gente, um povo sem memória não existe. É verdade. A gente mesmo aqui, na TV Opa. Guarapari, tem interesse em montar um projeto de memória, porque as pessoas vão passando e vão esquecendo. E assim, a Guarapari, que eu conheci quando eu era muito criança, né? Que eu via aquilo ali lá de Meaí, pelo restaurante Caeta, ali no César, e depois, mesmo de quando eu vim para cá, já no final da década de 80 para hoje, muita gente vem e não conhece as histórias, as pessoas que fizeram a cidade, que ajudaram a construir. Não né? tem história, não tem memória, não tem história. Poucos sabem por que chama cidade de saúde, com esse monte de farmácia que tem aqui. Muita gente fala, porque tem farmácia demais. Cidade de saúde não combina com esse monte de farmácia. Então, aonde que o turista vai ler? Por que se chama cidade de saúde? A radioatividade, a areia radioativa, não é? O hotel, o rádio hotel, tudo lá. Então, nós temos muitos elementos, ricos até, bastante ricos. Temos nossos quilombolas, os nossos indígenas, né, os povos originários aí, todo mundo com a sua cultura milenar, e não tem como mostrar sua arte, não tem como ser valorizado. Os próprios artistas, Guarapari tem muito artista, gente, é muito artista. E tem mesmo, é verdade. A gente não consegue ver, né, porque não tem onde mostrar a arte. Eles não têm onde mostrar o trabalho. Agora, falando em artista, né, dizem que filho de peixe, peixinho é. E você, a sua filha, que né, a Bianca, ela também é artista plástica? A Bianca começou... Bom, minhas filhas já nasceram dentro do ateliê, né, porque o pai delas também é artista. E elas... É o Peninha, né? Peninha. Peninha, o que ele produz de arte? Ele desenha. Ele também é escultor, mas ele desenha e trabalha muito com fibra de vidro. Sim. Né? E, então, as meninas, eu falava, quem vai herdar meu ateliê? Ela falava, Deus me livre, a gente quer morar na casa normal. Porque sua casa é um ateliê, né? Uma exposição de arte permanente. É um ateliê constante. E aí a Bianca pagou a língua, porque saiu de uma multinacional quando engravidou da filha e foi fazer o resguardo dela. Depois do resguardo, foi lá fazer cerâmica, né? Aprendeu a fazer cerâmica comigo, continuou e está aí mostrando o trabalho. Mas ela vai ter uma exposição de arte no Louvre? Sim, no Carrossel do Louvre. No Carrossel do Louvre vai ter uma feira de arte e ela foi convidada para levar as cerâmicas dela. São cerâmicas autorais, porque o fazer cerâmica todo mundo faz. Agora, você produzir a sua própria cerâmica requer aí, muita atividade, requer muita criatividade para você criar um elemento novo. E ela tem essa pegada artística, né? Desenvolveu aí o reflexo da alma. Foi lá no espaço dela, tem 5 fornos, espetáculo. Então ela faz a queima lá mesmo? Faz a queima lá, eu também trabalho lá junto com ela. E um curador descobriu o trabalho dela na internet e convidou ela, já expôs o trabalho dela na Alemanha, expôs no Rio de Janeiro, em São Paulo, agora está indo para o Carrossel do Louvre. E daqui a 2 anos, em agosto do ano que vem,
Eu e ela vamos participar de uma Bienal na Finlândia. Poxa, mas que experiência, hein? É. E aí você vai para lá, vai mandar o material? Não sabemos ainda. Vamos ver. E o que vocês vão expor lá? Cerâmica. Mas com temas, é lógico, bem tropicais aqui, brasileiros. Não sei ainda o tema, né? Com certeza eles darão um Você tema vai e a gente produzir vai ainda seguir. esse material? Sim, sim. Ainda vou produzir. História aqui de Guarapari, falamos das pessoas, e a gente vai se encontrar novamente no próximo sábado em mais um programa inédito aqui da série do CondeCast. Eu encontro com você lá, mas antes, Isabel, eu vou te dar aqui um presente que a gente sempre dá para os entrevistados aqui do CondeCast, que é a caneca do CondeCast. Agradecer a sua presença aqui, obrigada. Desejar sucesso nessas exposições que você está para fazer e desejar também que Guarapari possa ter realmente um projeto de incentivo à cultura que possa produzir bacana. aí, ó. Que possa produzir Obrigada. artistas como você, como a sua filha, como a sua família lá, e que eles possam ter a oportunidade de apresentar as obras de arte, não só para os moradores daqui, mas também para todos os nossos Precisamos visitantes. muito, Ricardo. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui hoje, viu? Foi um prazer. E vamos ver se a nova política nos beneficia aí com cultura, né? Mais cultura, mais turismo. E mais saúde. Da nossa cidade. É isso Muito aí. obrigada. Obrigado a você. O CondeCast volta no próximo sábado com um programa inédito. Até lá.